Muito bem, vamos continuar aqui a nossa gravação, então. Bom, a ideia aqui é o seguinte, pessoal. A gente vai ter duas integrais aqui. Vamos calcular cada uma em seu momento e no final a gente volta, pega e substitui. Eu acho que é o jeito mais fácil que tem. Então, por exemplo, a primeira integral que nós temos aí para calcular, essa aqui é uma integral que vai de 0 até 4, depois de 0 até raiz de x, de xy dy dx. Então, é uma integral relativamente simples. A primeira integral vai ser em relação a y. Então, fica x, ó, y ao quadrado sobre 2, de 0 até a raiz de x, e aqui aparece um dx. Moral da história, esse 2 que está aqui, pessoal, eu posso pegar e jogar ele para fora. Então, fica 1 meio, integral de 0 até 4, de quem? Eu vou substituir. Lembra que nesse caso aqui, como a integral foi em relação a y, é no y que eu substituo. Então, fica x vezes raiz de y. Desculpa. X vezes raiz de x ao quadrado. Menos zero. Por que menos zero? Quando eu pegar esse zero e substituir aqui no y, vai dar zero mesmo. Então, vamos lá. Se você pegar a raiz de x e elevar ao quadrado, vai dar x. X que multiplica x vai dar um x ao quadrado aqui, então. Entenderam? Raiz de x ao quadrado vai dar x. X com x, x ao quadrado. E a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E tem um meio aqui multiplicando, né? Então, vamos lá. Fica assim, 1 meio x ao cubo sobre 3, de 0 até 4. Esse 2 junto com 3 vai dar 6. 4 ao cubo menos 0 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 64. Espera aí, Tobias, deixa eu entender aqui. Ah, tá, ok. 4 elevado ao cubo é 64. Então, fica 64 sobre 6, que dá 32 sobre 3. É a primeira integral nossa, então vai dar isso aqui, gente. 32 sobre 3. A segunda integral nossa, que nós temos que calcular, é essa. Ela vai de 4 até 6. E depois de 0 até 6 menos x. xy aqui, dy dx. Então, a primeira parte já foi calculada, né? A integral do y é y ao quadrado sobre 2. Foi calculado aqui em cima. Então, fica x, y ao quadrado sobre 2. A gente vai calcular essa integral de 0 até 6 menos x, e aqui tem um dx. Esse 2 que está aqui, pessoal, ele pode ser jogado para fora. Então, vai ficar 1 meio. Então, fica x que multiplica quem? 6 menos x ao quadrado. Menos zero. Por que o zero? Quando eu pegar esse zero e colocar aqui, vai dar zero mesmo. Aqui, gente, quer ver? Desenvolvendo, fica, ó, 6 ao quadrado é 36, 12, x mais x ao quadrado. Aí, pessoal, vai ficar assim, 1 meio aqui. Ó, x que multiplica 36, 36x.
X que multiplica menos 12x dá menos 12x ao quadrado. E x que multiplica x ao quadrado vai dar x ao cubo. Essa aqui é a continha. Agora, pessoal, vou calcular essa integral aí. Teremos, então, 1 meio de quem? A integral de 36x vai dar 36x ao quadrado sobre 2, menos a integral de 12x ao quadrado é 12x ao cubo sobre 3, mais x à quarta sobre 4, de 4 até 6. Olha, dá para simplificar aqui algumas coisas, pessoal. Dá para cortar o 12 com 3, que fica valendo de 4. Dá para cortar o 36 com 2, que fica valendo de 18. Então, vai ficar algo assim essa continha aqui, quer ver? 1 meio, que multiplica 18 vezes quem? 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6 ao cubo, mais 6 elevado à quarta potência sobre 4. Menos aqui pelo teorema fundamental do cálculo. Isso aí. Fica assim, 18 vezes 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4 ao cubo. Isso. E aqui vai dar, no caso, mais 4 elevado à quarta potência sobre 4. Agora, jogar na calculadora, eu vou ver quanto que dá isso aqui. Olha só, a primeira conta aqui, deixa eu conferir se é isso mesmo. A primeira conta aqui deu 108, gente. Quer ver? Deixa eu fazer ela aqui no cantinho para poder caber aqui nessa página. Deixa eu ver quanto, menos, né? Deixa eu ver quanto que vai dar a segunda parte aqui da conta. Deu 96. Então dá o quê? 108 menos 96, que vai dar 12, não é isso? Vai ficar 12 dividido por 2, que vai dar 6. Tudo bem? Então, quer dizer, essa segunda integral aqui, ela deu 6. A primeira integral, ela deu 32 sobre 3, a segunda integral deu 6. Consequentemente, vindo aqui substituindo, essa primeira integral aqui, ela deu 32 sobre 3. A outra integral, ela deu 6. Só juntar aqui. Dá 50. 50 dividido por 3. Pessoal, e aí, como estamos? Conseguiram? Entendeu? O básico, pelo menos. Aqui, então, quer dizer, essa parte aqui é como se ela fosse um anexo daquela conta anterior aí. São as duas integrais efetivamente calculadas. Muito bem. Pelo 4 aqui, tá?
Vamos para a próxima, então, pessoal. Da sequência que eu passei para vocês, está faltando só 25 agora? Só, né? Vamos fazer 25, então. A questão número 25 tem essa integral aqui. No caso aqui, a região do primeiro quadrante, compreendida pelas funções y igual a x, depois y igual a x ao cubo, no primeiro quadrante. Tá? Então, são as duas funções, y igual a x e y igual a x ao cubo, tudo no primeiro quadrante. Qual vai ser a ideia aqui, então, pessoal? Percebam só, nesse caso aqui, eu vou fazer o desenho, tá? Sempre é fundamental que você faça o desenho. Então, só relembrando, y igual a x é uma velha conhecida da gente. É uma reta que passa aqui pela origem. E depois eu tenho aqui, no caso, y igual a x ao cubo. Y igual a x ao cubo acaba sendo aqui, então, uma curva assim, ó. Ela vem aqui, ela passa aqui. E depois segue aqui. Então, nesse intervalo aqui, ela está aqui, no caso, né? Ela está abaixo aqui da reta vermelha, depois ela intercepta aqui, e passa para cima e segue infinitamente. Então, como é a região do primeiro quadrante, vai ser essa região aqui, ó. Delimitada por y igual a x, por y igual a x ao cubo, no primeiro quadrante. Então, vai ser só essa parte que eu rachurei aqui. Muito bem, gente. Eu tenho que achar quem é esse pontinho aqui, se bem que isso aqui é de cara, isso aqui vale zero. O que eu não sei aqui é quem é esse segundo ponto aqui, que eu vou calcular com vocês agora. Mas é só pegar e igualar a função azul com a função vermelha. Eu vou igualar, no caso, o x ao cubo a reta. Quem é a reta aqui? O x. Resolvendo isso aqui, eu vou ter x ao cubo menos x igual a zero. Aí, para resolver essa equação aqui do terceiro grau, eu posso pegar e colocar o x em evidências. Então, fica x ao quadrado menos 1. Aí, para resolver, a primeira solução vai ser x igual a zero, que é o primeiro x que está aqui. E a segunda solução, eu vou ter um x ao quadrado menos 1 igual a zero. É a segunda parte aqui. Como é que eu procedo, então? Fica x ao quadrado igual a 1, jogando para o segundo membro aqui. E esse ao quadrado passa para o segundo membro como sendo raiz quadrada. Que vai dar x igual mais ou menos 1. Quer dizer o seguinte, que essa parte aqui dá menos 1 e essa parte aqui dá 1. Logo, essa conta nossa, ela vai de 0 até 1. Aí, como é que fica, então, essa integral nossa aqui, gente? Ó, integral de 0 até 1. Depois, essa azulzinha é o x ao cubo. A vermelha aqui, no caso, é o x. E a integral em questão é o x menos 1 dy dx. Entenderam a montagem da conta, pessoal, todo mundo? Aí, no caso, esse menos 1 aqui, a gente acaba não utilizando para nada. Ele é o valor aqui dessa componente, mas como eu só quero os valores do primeiro quadrante, esse valor aqui ele fica sem utilidade para essa conta aqui. Bom, dito isso, eu vou resolver essa integral, então, efetivamente com vocês. A integral do x menos 1
em relação a y, eu posso colocar xy menos y. Dá isso aqui. Aí, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Eu vou substituir. Fica x, no lugar desse y, eu coloco esse x aqui primeiramente. Então, fica x menos x, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, x vezes... Ó, agora eu vou substituir pelo x ao cubo. X ao cubo menos x ao cubo aqui, dx. Tá? Organizando essa continha, x que multiplica x dá x ao quadrado, menos x, ó, x que multiplica x ao cubo dá x à quarta, como tem esse menos aqui, fica menos x à quarta. E esse menos com esse menos aqui vai dar mais x ao cubo. E aqui aparece um dx. Logo, teremos aqui o seguinte, vai ficar aqui um x ao quadrado, um x ao cubo sobre 3, x ao quadrado sobre 2, x à quarta, x à quinta sobre 5, e a integral do x ao cubo dá um x à quarta sobre 4. E essa integral vai de 0 até 1. Então, pessoal, substituindo e finalizando a conta, a gente vai ter o seguinte, ó. 1 ao cubo sobre 3, 1 ao quadrado sobre 2, 1 à quinta sobre 5, mais 1 à quarta sobre 4, menos 0. Porque quando eu pegar esse 0 aqui e substituir em todos os termos, todos eles vão dar 0 mesmo. Logo, fica 1/3, porque 1 elevado ao cubo é 1, 1 elevado ao quadrado é 1, 1 sobre 5 e 1 sobre 4 aqui. E essa conta, pessoal, deu menos 7 sobre 60. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aparentemente é isso mesmo. Por que o menos y? Por que o menos y? Tá, porque é que eu distribuí, Paulo. Cadê aqui? Aqui. A integral de x em relação a y é xy. A integral do menos 1 em relação a y é menos y. Porque eu calculei a integral tanto do x quanto do 1 em relação a y, cada um em seu momento. Tranquilo? Beleza. Gente, essas eram as questões que eu tinha passado para vocês e que eu pretendia corrigir hoje. Dito isso, se ninguém tiver mais nada que perguntar sobre essas questões, eu vou começar a matéria de hoje, que vai ser, no caso, integral polar, integral dupla polar, que é fundamental também, vai ser utilizado tanto no cálculo 3 quanto no cálculo 4. Tá? Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui um resumo bem básico e bem rápido do que seriam as coordenadas polares. Vou direcionar para o que a gente vai utilizar aqui. Coordenadas polares. Suponha, pessoal, que você tenha a seguinte situação, que você tem um ponto P, que tem componente x e y. Tá? Esse ponto P, quando você escreve dessa maneira aqui, ele está em coordenadas retangulares, ou coordenadas cartesianas. Eu sei que vocês sabem disso, o retângulo é um quadrilátero
que nesse caso ele tem cantos, né? Ele tem aquelas quinas. Beleza. A ideia aqui é você tentar converter um ponto de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Como assim? Vamos lá. Se você pegar aqui, por exemplo, quer ver? Suponha que você tem aqui o plano cartesiano, aqui é x, aqui é y. E aqui você pega esse ponto. Suponha que esse ponto P esteja aqui. Aí, consequentemente, ele vai ter uma componente aqui. Ele vai ter uma componente aqui. Essa componente aqui, pessoal, do eixo x, vou chamar de x mesmo. E essa componente aqui do eixo y, vou chamar também de y. Você pode perceber uma coisa, né? Que eu consigo calcular essa distância aqui. Essa distância aqui eu vou chamar de R, é a distância que vai do centro até o ponto. E esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo θ, que é o ângulo que vai do eixo x até, no caso, essa semirreta aqui. Aí, se você pegar e relembrar, pessoal, a matéria que você viu lá na 8ª série, vocês viram seno, cosseno e tangente, lá no triângulo retângulo, lá na 8ª série. Eu sei o seguinte, que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E eu sei que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a primeira observação que eu faço com vocês é que essa distância aqui, que esse tamanho aqui, vale y, porque esse aqui é y. Por translação, você pode perceber que aqui também vale y. Tá? Então, você acaba tendo um triângulo aqui. Você consegue ter um triângulo onde esse lado vale x, esse lado aqui vale y, e aqui, no caso, a hipotenusa. Tá? E é com isso que eu vou trabalhar com vocês. Vocês podem perceber o seguinte, ó. O cosseno de quem? Desse ângulo θ, vai ser o cateto adjacente, que é essa medida aqui, sobre a hipotenusa, que é o R. Então, se você pegar e multiplicar invertido, eu tenho que o x vai ser R que multiplica cosseno, vai dar R cosseno θ. Por sua vez, eu sei que o seno de θ, ele é o cateto oposto ao θ, está aqui. Quem que está oposto a ele? O y. Sobre a hipotenusa, que também é o R. Logo, o y ele fica sendo R seno θ. Então, pessoal, essas duas fórmulas que eu passei para vocês agora aqui, elas vão ser fundamentais para você fazer as conversões de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Em suma, quando você for converter de coordenadas polares para coordenadas, aliás, de coordenadas retangulares para coordenadas polares, é só falar que o x vale um R cosseno θ, onde o R é essa medida daqui até aqui. Esse R aqui a gente está associando ao raio mesmo. E esse θ aqui, no caso, é o ângulo entre o eixo x e o R aqui. Essa parte está tranquila, estamos vendo isso em mecânica. Ok, Tobias. Beleza, dito isso, então, pessoal, a gente vai aprender a converter uma integral de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Fórmulas de integral em coordenadas polares. A ideia é o seguinte, uma integral polar, você faz assim, você vai ter uma integral de θ1 até θ2. Esse θ1 é onde começa o ângulo, no caso que ele está começando do zero, até, no caso, outro valor aqui. Esse aqui seria de zero até esse valor aqui. Então, vai de θ1 até θ2, depois você vai ter o R1 até o R2, que no caso é o primeiro e o segundo valor do raio. Se você analisar, o primeiro valor do raio aqui é zero.
E tem de 0 até esse pontinho aqui, que é o próprio r mesmo. A função que você vai ter aqui vai ser uma função de rθ. Quer dizer que nessa função só vai poder ter as variáveis r e a variável θ, não vai poder ter x. E tem uma expressão que eu vou escrever aqui, que é padrão, que toda integral polar tem que ter, que é essa expressão aqui, r dr dθ. Então, essa aqui é a fórmula para você pegar e converter integral de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Tá? Que a gente vai utilizar daqui por diante. Se você pegar e rememorar, pessoal, há umas 2 aulas, teve uma questão, se eu não estou enganado, a questão 19, vou olhar qual que é o número, que eu pedi que vocês fizessem, e depois falei, não faço agora não, que ela vai ficar mais fácil mais à frente, que é usando isso aqui, é 19 vezes, né, Tobias? Então, eu vou fazer com vocês aquela questão 19, que eu mencionei lá atrás, falei, deixa ela da maneira que estava, utilizando essa técnica aqui, e vocês vão perceber que ela fica muito mais fácil se eu usar essa ferramenta. Essa aqui é a ferramenta correta para resolver aquela questão daquela vez. Aquela questão, deixa eu só buscar aqui, pessoal. Vou fazê-la como sendo um exemplo. Na verdade, foi a questão da semana passada, né? Foi 19 da semana passada, se tivesse sido mais tempo. Ok. Essa questão aqui, vou falar qual que é e qual que é a página. É, no caso, a questão 19. Da página 1033. É essa aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Isso. Ela pergunta para a gente o seguinte, quem vai ser a integral dupla de 3x mais 2y, 3x menos 2y, para ser mais exato, menos em relação à área, onde R é o círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Muito bem, R, no caso, essa região dada por esse círculo aí, delimitada por esse círculo. Qual que é a ideia, pessoal? A gente vai fazer um círculo aqui para conseguir pensar. Esse círculo nosso aqui vai ser um círculo unitário. O que significa um círculo unitário? É um círculo onde o raio vale 1. E por que eu sei que ele é um círculo unitário? Porque sempre o raio vai ser a raiz quadrada desse número aqui. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1 mesmo. Então, vai passar aqui no 1. Por sua vez, então, no caso, o raio nosso, o raio sempre começa do meio. O raio não começa desse ponto aqui. Então, o raio começa do meio e vai até, no caso, a periferia aqui. Então, de 0 até a periferia aqui, vai de 0 até 1. É o valor do raio. Por sua vez, esse círculo nosso aqui, ele não coloca restrição nenhuma. Se ele não coloca restrição nenhuma, significa que esse círculo aqui, ele é um círculo completo. Um círculo todo cheio assim. Se é um círculo completo, pessoal, onde é que ele está começando? Quem que seria o primeiro ângulo aqui? Seria o 0. Ele ia fazer o círculo completo e ia parar aqui. Esse último ponto seria quem? O 2P. Porque tem que lembrar que num círculo completo, ele vai de 0, que é o ângulo, até 2P.
Vou colocar esse 1 aqui, aqui eu vou tirar esse 1 daqui para não confundir com o ângulo. O ângulo aqui, ó, ele está indo de 0, dá a volta completa e para aqui. Tudo bem? Entendeu por que ele é 0 2π? Porque lembra que 2π equivale a 360 graus. Então, eu estou começando aqui no 0, estou dando uma volta completa e parando aqui no 2π. Tá? Vai de 0 aqui até 2π. Aí, como é que eu monto essa integralzinha aqui, pessoal? Qual vai ser a historinha dessa integral? Ela vai ficar da seguinte maneira, quer ver? Vai ficar uma integral, sempre você começa com o ângulo. O ângulo nosso, ele vai de 0 a 2π, porque é o círculo completo. Se eu pegasse só um semicírculo, pegasse só a parte superior, por exemplo, só a parte acima, ia de 0 até π. Pegasse, no caso, só um quarto, ia de 0 até π sobre 2. Então, tem que lembrar que aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Como o círculo foi completo, então ele foi de 0, fez o giro completo e parou aqui no 2π. Por sua vez, o raio ele vai do centro, que é 0, até 1. Agora começa a substituição. Não é 3x? Se você lembrar o que eu acabei de falar, em coordenadas polares, o x sempre é r cosseno θ, que eu deduzi com vocês, e o y é r seno θ. Então, fica 3, quem é o x? R cosseno θ. Menos 2, quem é o y? R seno θ. Tá? Aí tem aquilo que eu falei para vocês que é padrão. O que é padrão? É você colocar o r, dr, dθ. Eu vou esperar vocês olharem isso aqui com calma para ver se entenderam o que eu fiz. Ó, lembra que essa parte aqui é padrão. Toda vez que você utilizar coordenadas polares, tem que escrever isso aqui. Tudo bem, pessoal? Isso aqui, entenderam isso ou não? Okay. Olha, a conta agora aqui é o seguinte, pessoal. A primeira integral vai ser em relação a R. Só que eu tenho R aqui, tenho R aqui e tenho R aqui. O primeiro passo aqui vai ser a gente pegar e multiplicar esse R, esse aqui, por esse outro que está aqui. Então, vai de 0 a 2π, de 0 até 1, 3R que multiplica R vai dar 3R ao quadrado. Cosseno de θ, menos 2R que multiplica R vai dar menos 2R ao quadrado seno de θ. dr dθ. Primeira integral vai ser em relação a R, aí você vai integrar em relação a R como se fosse um x, como se fosse um y. Quer dizer, a técnica é a mesma. A integral de 3R ao quadrado em relação a R vai dar 3R ao cubo cosseno de θ sobre 3, né? Porque a integral do R ao quadrado, R ao cubo sobre 3, menos 2R ao cubo sobre 3 também, seno de θ. E eu vou calcular essa integral de 0 até 1. Então, o primeiro passo aqui é o seguinte, pessoal. Dá para cancelar, né, esse 3 com esse 3 aqui. Vou substituir. Fica 1 elevado ao cubo, cosseno de θ, menos 2 sobre 3, 1 elevado ao cubo, seno de θ. Menos 0, né? Porque quando eu pegar esse 0 e colocar aqui, e aqui daria 0 mesmo. Então, eu acabei até suprimindo isso, mas aí menos 0. Aí fica algo assim, integral de 0 até 2π, de quem? 1 ao cubo é 1. Então, fica 1 vezes cosseno θ, é cosseno θ mesmo. Aqui vai dar 1 2/3, 1 ao cubo é 1, vai ficar seno aqui. Essa aqui é a continha, gente.
Beleza, vamos calcular agora a integral de cada pedaço aí. Se você rememorar o que foi visto no cálculo 2, a integral do cosseno é o seno. E a integral do seno é o menos cosseno. Então, fica seno de θ mais 2 sobre 3 cosseno de θ. De 0 a 2π. Eu vou usar essas últimas duas linhas aqui que vai caber essa conta. Ó, vai ficar seno de 2π mais 2/3 cosseno aqui de 2π menos seno de 0 mais 2/3 cosseno de 0. Muito bem. Essa componente aqui é 0. Essa componente aqui é 1. Essa componente aqui é 0 e essa componente aqui é 1. Moral da história, as duas componentes que deram 0, deixa eu botar aqui para conseguir enxergar. Bom, as duas componentes que deram 0 foi quem? Foi o seno aqui. Deixa eu aumentar. Agora sim. Ó, esse seno aqui de 2π foi 0. O cosseno aqui de 2π foi 1. 1 que multiplica 2/3 é 2/3. Por sua vez aqui, ó, o seno de 0 aqui foi 0. O cosseno de 0 aqui foi 1. Aí esse 1 com esse mais aqui vai dar esse menos com esse mais aqui dá menos. Logo, essa conta aqui ela vai dar, pessoal, vai dar 0. Tudo bem essa ideia aqui? Tranquilo? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui, pessoal, são 8h55, vamos dar um intervalo de 10 minutos, 9h05 a gente pega e retorna para a terceira e última parte então, tá certo? Então, até daqui 10 minutos.